Moshi Moshi, aqui é a Juliara, esse aqui é o Zanasei e temos finalmente o diário de One Piece do país de Wano. Tem um tempo que eu faço esse diário de One Piece, eu comecei a fazer quando eu comecei a assistir. Não necessariamente é um diário, tipo, diariamente, obviamente, né? Mas eu tô meio que acompanhando, mostrando aí quais foram as minhas experiências, as minhas impressões, de acordo com cada arco que eu tô assistindo. Até então, antes de chegar aqui na saga Yonkou, eu tava fazendo por sagas, né? Então a gente tem aí por volta de uns 5 vídeos já no canal do YouTube do Diário de One Piece. E agora, esse último, a saga Yonkou, eu dividi em 2 partes. Eu dividi entre Holy Cake e agora o arco do país de Wano, para poder, né, conseguir separar, porque afinal nós temos aí o país de Wano, que foi um arco gigantesco. Se eu não me engano, é um dos maiores arcos, né? Deixa eu ver aqui. Sim, ele é o maior arco de One Piece, porque ele começou no episódio 890 e foi até o 1085. Então, é muito episódio. Ele começou a ser exibido em 2019 e acabou só em 2023. Em relação ao dia que está sendo postado, que está sendo gravado esse episódio, tem um ano mais ou menos aí que já finalizou o arco de Wano, do país de Wano. Então, assim, foi um arco aí gigantesco, não tinha como eu juntar com o arco de Holy Cake, até porque são 2 arcos bem diferentes um do outro, e eu não acho que seria justo colocar os 2 juntos, né? E outra coisa, eu tava bastante ansiosa para assistir o arco do país de Wano, porque muita gente estava falando em questão de qualidade, que a qualidade estava incrível, que, assim, surreal, a animação estava muito bonita, e toda a coisa de tipo, ai, porque contratar animadores diferentes para poder fazer. Então, foi uma coisa que me chamou a atenção desde o início, quando começou a ser falado, não quando começou a ser falado, mas quando eu fui chegando aí na parte de Wano. E se por um acaso você tá caindo de paraquedas aqui e não sabe o que que é o Diário de One Piece, onde que encontra isso daí, Diário de One Piece, você encontra no canal no YouTube, no meu canal no YouTube. Tem lá uma playlist de diários de One Piece, tem todos os episódios de lá. Inclusive, teve um dos episódios que eu acabei juntando mais de uma saga, porque foi um período que eu fiquei meio que sem fazer vídeo. E eu acabei me embolando aí, mas temos. Não tá 100% de toda a minha opinião, até porque eu não tenho uma memória lá tão boa e muito da minha opinião eu expresso diretamente na live da Twitch. Atualmente a gente começou Egghead, obviamente, né? Analisamos o ano, começamos a assistir Egghead lá. Então, você tá mais do que convidado aí a assistir com a gente lá na Twitch. É Jujuba Zona C, do mesmo jeito que é nas minhas redes sociais e tudo mais. Mas bora lá falar sobre o ano. O ano já começa dedo no cu e gritaria. Sei nem se eu posso falar isso aqui, mas enfim. É que eu tô vendo aqui porque eu anotei coisas. Eu anotei bastante coisa, porque o ano é muito grande e senão eu não ia lembrar as coisas lá do início que aconteceu no arco. Vamos lá. Zoro, Frank, Sop e Robin já estão na ilha, né? Na verdade, eles estão meio que disfarçados. Eu achei muito bom que eles mudaram o nome ali. E eu, particularmente, achei muito interessante terem colocado a Robin como meio que uma concubina, né? Eu achei bem interessante, porque eu imaginaria que talvez pudessem colocar a Nami, mas a Nami não tinha ido ali junto com eles. Então colocaram a Robin. Frank foi ajudar lá inclusive o Frank de ajudante lá, a construção lá, e a relação dele com o tiozinho, que é meio que o dono do local que ele tá trabalhando, é uma relação muito divertida. E meio que é uma relação que eu senti uma certa semelhança com a relação que ele tinha com o cara que eu não vou lembrar o nome, eu sou péssima com o nome. Se você me acompanha há algum tempo já sabe disso. Mas de quando o Frank apareceu pela primeira vez em One Piece, né?
por mais que esse tiozinho aqui de Wano, ele seja bem, como que eu posso dizer? Ele seja bem rigoroso, eu achei interessante a relação dos dois, essa relação que acaba desenrolando entre os dois, eu achei bem legal. E aí a gente tem ali, né, o Zoro já arrumando confusão logo no início quando mostra, porque estão já atrás dele e tudo mais. O Sop tá de boa, eu acho que o personagem que ficou mais de boa foi o Sop, mas a gente sabe o porquê que foi ele que ficou mais de boa, né? Porque ele é o nosso medroso, entre aspas, então, obviamente, ele ia fazer de tudo aí para poder se manter íntegro enquanto estivesse um ano. Então, quando a gente tá recebendo o Luffy, a Nami tava junto também, o Luffy acaba caindo do Mary. Do Mary. Ô, gente, do Mary não, né? Do Sunny. É porque esses dias eu tava vendo coisa do Going Mary e aí veio na cabeça. Mas ele caiu do Sunny, se enfiou num rodemoinho lá e foi parar em um ano. De qualquer jeito, ele caiu em um ano. Só que ele já caiu no meio de uma confusão. Porque aparece nossa primeira personagem aí, que é a Otama, que ela tá sendo perseguida. E, obviamente, o Luffy, como, né, o salvador dos fracos e oprimidos, dos frascos e comprimidos, ele vai lá atrás de salvar a Otama e tal. E aí a gente já tem aí a primeira interação do Luffy com as coisas da ilha de Wano, do país de Wano, né? A gente tem ali já alguns monstros, temos os bandidos que estão atrás da Otama, então a gente já tem a primeira confusão. E assim, o ano começa frenético. Eu acho que até agora foi o arco que começou mais frenético, assim, pelo que não me falha a memória. Acho que foi o que começou mais um monte de coisa acontecendo, luta, luta, luta. Então, acho que esse daí foi o mais louco, assim, como que começa. E, de fato, logo nesse primeiro episódio do Arco do País de Wano, a gente consegue visualizar a diferença de qualidade na animação. Isso aí eu vou discorrer um pouco mais lá na frente, mas eu precisava já trazer isso aqui logo, porque é logo no primeiro episódio que a gente já consegue visualizar isso daí. Então, assim, com todo esse jeito de começar o arco, eu acredito que ali já nos ditou como que seria o ano, o que a gente poderia esperar desse arco novo, sabe? Que a gente ia ver bastante, ia ser um arco bastante enérgico, bastante bonito também, né? Com bastante coisas novas. Eu acho que o arco do País de Wano foi, de fato, o arco que apresentou mais coisas novas dentro de One Piece, por conta desse lance todo de Wano, da gente descobrir que o Wano, a gente descobriu, na verdade, antes, mas nos é mostrado aqui que o Wano, por ser um país fechado e não ser ali, não fazer parte do guarda-chuva de controle do governo, a gente tem muita coisa diferente e as coisas que acontecem em Wano as pessoas de fora não sabem. E então acaba que a gente descobre muita coisa junto mesmo com o próprio Luffy e todos os chapéus de palha, né? Não somos só nós que estamos descobrindo coisas a respeito de Wano, e sim toda a tripulação está descobrindo, porque até então, o que estava sendo mostrado em One Piece, eles já tinham uma ideia, eles já tinham ouvido falar, eles estavam com vontade de conhecer os lugares, porque eles já tinham ouvido uma coisa ou outra e instigou essa curiosidade. Já o Wano era um mistério para todo mundo. Quem sabia um pouco mais ali era Robin, por motivos óbvios, né? Mas ainda assim, o ano acaba sendo uma descoberta para todo mundo. A gente descobre junto com os Mugiwara. E assim, além de apresentar um país totalmente novo pra gente, nós tivemos aí a aparição de personagens extremamente icônicos, né? A gente teve, obviamente, aí, personagens que já estavam sendo apresentados ao longo do tempo, que começaram a aparecer lá em Punk Hazard, né? Porque a gente tem o Kinemon, que começou a aparecer, o Momo também. Então a gente já tem os personagens que foram inseridos ali já há algum tempo. Mas temos aí personagens icônicos em Wano. Um deles é o Oden, que é o nome do arco. Que, assim,
Ele é um personagem incrível, gostei pra caramba do personagem. É mais um caso de personagem que faz mais sentido depois de morto do que quando tá vivo, né? Inclusive, eu tava pensando até em trazer um episódio sobre isso, de personagens que têm mais peso depois de sua morte, sabe? E aqui é justamente o que acontece. A gente é apresentado ao Oden, que não só é importante dentro de Wano, como para a história de One Piece, porque ele foi um personagem que acabou navegando com o próprio Goldie Roger. E aí eu venho já até pensando em uma coisa que, assim, até então, eu não lembro de ter sido mencionado o Oden em algum outro momento quando se fala do Roger. Porque pelo que mostra aqui em Wano, o Roger tinha um apreço muito grande pelo Oden. Tipo, muito grande. Ele meio que quase que implorou pro Oden poder navegar com ele quando ele estava com o Barba Branca. Inclusive, saudades de Newgate. É um dos meus personagens favoritos de One Piece é o Barba Branca. Então, assim, eu senti um pouco que talvez o Oden não fosse um personagem que foi planejado desde o início, mas que ele foi inserido. Fez total sentido, né? Foi um personagem que foi bem encaixado, mas talvez ele não estava sendo planejado desde o iniciozinho. Pelo menos pelas minhas lembranças, eu não lembro muito bem de mencionarem esse tripulante tão amado, tanto pelo lado do Barra Branca quanto pelo lado do Roger. Isso é uma coisa que eu não me recordo. Então, eu tenho esse ponto em relação ao Oden. Uma coisa que eu confesso que aconteceu foi todo esse suspense de mostrar visualmente o Oden. Foi uma coisa que me cansou um pouco. Do mesmo jeito que eu achei que ficou cansativo lá em Dressrosa quando ia mostrar o Sabo, que demorou séculos para mostrar a cara do Sabo, sendo que todo mundo já sabia que o bicho estava vivo. Mesmo aconteceu aqui em Wano. Eu senti que demoraram demais para mostrar o Oden. Tipo, por que demoraram tanto para mostrar o Oden, sabe? Durante muito tempo ficou uma sombra. Enfim, eu achei que foi talvez um tanto desnecessário, porque já estava sendo contada a história dele ali. Então, sei lá, achei meio. Pra quê? Foi uma enrolação que talvez tenha sido desnecessária, sabe? Mas ainda falando do Oden, toda essa parte da mitologia desse personagem que foi criada em Wano, eu achei ela muito interessante. Todo esse negócio de que quando ele, né, ele acabou sendo executado, né? Toda essa mitologia que foi criada em cima da execução dele, né? De que, daqui a 20 anos vamos tomar o poder de volta, basicamente, vamos colocar assim, de uma maneira resumida. E a volta dos bainhas, a reunião dos bainhas eu achei muito incrível, muito da hora, foi muito interessante. Inclusive o plot twist dos bainhas também para mim foi incrível, mais pra frente eu vou adentrar um pouco. Então assim, acredito que a mitologia do Oden e dos bainhas foi uma parada muito interessante, muito bem construída dentro de Wano, sabe? Achei que ficou... E o jeito que foi explorado isso, até porque a gente tem aí um personagem que é extremamente difícil de engolir, que é o Orochi. E tudo que é construído junto a ele, né? Porque o Oden e os Nove Bainhas, eles estão diretamente ligados ao Orochi. O Orochi é o vilão, um dos vilões do arco, né? Ele é irritante. Gente, eu acho que... Nossa, eu geralmente falo muito dos personagens que me irritam muito em One Piece. Até então, existia um personagem, tava, tipo, no topo pra mim, que era o Spandan. Pra mim, o Spandan era top de ruindade de personagem. Agora entrou o Orochi no lugar dele. Porque que personagem desgraçado, assim. Não dá pra poder lidar com o Orochi. Toda vez que ele aparecia na tela, ele queria botando pra fora, entendeu? Mas o jeito que foi construído, e tipo, o Orochi com todo o medo dele, sendo a única pessoa que acreditava nessa volta e
dos desejos do Oden e tudo mais, foi uma parada muito interessante como que foi construída. Então aí o Orochi, né, como eu já falei dele, é um outro personagem que foi introduzido aqui em Wano, que ele é tipo só o Wano mesmo, e ele tá obviamente diretamente ligado ao Kaido das 100 Feras. O Kaido, ele já tinha sido mostrado em One Piece anteriormente, né? Mas é aqui que ele reina, vamos dizer assim. É aqui que ele se mostra, aqui que ele mostra todo o poder dele, né? Porque o Kaido, ele acaba se juntando com o Orochi para poder dominar o Wano. E você vê que, literalmente, as pessoas obedecem ele por conta de medo. É basicamente isso. É aquele negócio, quem tem medo, então vamos aí obedecer o Kaido, porque senão a gente se lasca. É basicamente isso que acontece com o Kaido. E, de fato, ele é um personagem extremamente forte. A história dele é muito interessante também. A história do Kaido eu achei bem legal, assim. E ela conecta muito bem com coisas que ainda estão meio que obscuras dentro de One Piece. Porque eu sinto muito que eu sou a pessoa da história, eu gosto muito de história, da parte de história das coisas. E o Kaido, ele tem uma conexão muito interessante com talvez o que a gente está vendo em Egghead, o que vai passar em Egghead, não sei, de ter passado por um local ali de experimentos, não por ele ter sido um experimento, mas ele passou por um local ali, então ele tem a ver com isso, ele foi salvo pela Big Mom, que quem me acompanha já tem uma ideia de que eu gosto muito da Big Mom. Ela é, aí para mim, uma das melhores vilãs, assim, eu gosto muito da construção dela, da construção da história dela. Enfim, eu falei mais sobre ela em Holy Cake, no vídeo de Holy Cake, no episódio de Holy Cake. Não vai ser transformado em apenas áudio, o de Holy Cake, mas está disponível no YouTube para poder assistir. Então, assim, eu babei muito ovo da Big Mom lá, então não preciso babar mais ovo dela aqui. Ou talvez precise mais pra frente, vamos ver. Então, assim, o Kaido, ele é um personagem que eu gostei bastante e ele é bem carismático também. Eu achei ele um personagem bem carismático. Esse lance dele ser beberrão eu achei divertido, porque obviamente mostra muito mais dele, né, aqui em Wano. E eu achei ele bem divertido. Achei ele bem forte, obviamente, né? Ele é um personagem extremamente forte, apelão pra caramba, é muito apelão. Mas ele não é o meu Yonkou favorito, né? Ele não tá ali como os meus preferidos, porém ele é um ótimo personagem. E aí, falando de Kaido, a gente puxa aí porque ele tem uma prole, né? Kaido tem uma prole. E aí a gente tem a prole que, na época que apareceu, foi um burburinho. E que foi uma coisa que eu mencionei que meio que estragou um pouco um trecho da minha experiência com o país de Wano. E eu tô falando, obviamente, do Yamato. Yamato é o filho do Kaido. Ele é um personagem que foi bastante contraditório na época que saiu. Existe ainda muito debate em cima desse personagem. Por quê? Yamato, filho de Kaido, ele é um personagem que ele quer ser tratado como Oden. Que ele tem uma admiração gigantesca pelo Oden e por isso ele quer ser referenciado como Oden. Só que o que acontece? Yamato é um personagem que tem o corpo feminino dentro do anime nascido uma mulher. E aí, na época que saiu Yamato e que apareceu e que é dito que ele quer ser chamado de Oden, quer ser tratado por Oden, que é um homem, houve toda uma discussão na internet, que foi uma discussão extremamente acalorada, e eu acabei pegando essa discussão. Eu lembro que na época que saiu, eu não lembro se eu já tinha começado a assistir One Piece ou não. Eu acredito que eu não tinha começado a assistir One Piece ainda, porque começou a ser exibido em 2019. Eu comecei a assistir, eu acho que em 2020, 2021, o One Piece. Então eu acho que a Mato já tinha aparecido no anime e eu ainda não tinha começado a assistir. Mas eu acompanhei
toda essa discussão de Yamato. Então eu já sabia tudo a respeito do personagem. Então quando começou a aparecer Yamato em One Piece, eu não senti tanto o impacto em relação a essa coisa de gênero de Yamato, porque eu já sabia, sabe? E eu acho muito interessante que o Wano, ele brinca muito com isso do gênero, né? Tanto que a gente tem aí a Kikunojo, que existe uma certa dúvida ali em relação a quem é Kikunojo, tipo, né? Em relação ao seu gênero. Temos o Iso, que é um rapaz maquiado. E a gente tem muito meio que essa brincadeira de gênero em Wano, que eu acho muito interessante. São diversas entrelinhas que a gente tem ali. Eu vejo que ainda, infelizmente, existem certos preconceitos, existem certas forçações em cima disso daí, mas One Piece sempre foi, não sei se sempre foi, mas a partir do momento que a gente começa a assistir One Piece, a gente entende que One Piece tem diversas discussões extremamente pertinentes. Então, o Wano não poderia ficar fora disso. Inclusive, é super atual, né? O Wano aí é um dos arcos mais recentes e eu vejo que conversa muito com o momento de mundo que nós passamos em relação a toda essa parte de liberdade, de corpo e tudo mais. Então, eu acredito que seja uma discussão válida e que muita gente invalida, invisibiliza essa discussão. Mas, enfim, isso aí talvez seja até uma coisa à parte que eu poderia falar, não necessariamente aqui nesse vídeo do Diário de One Piece, do arco de Wano. Eu posso até fazer uma coisa separada só para discutir certos assuntos que a gente vê em One Piece. Então, Yamato aí, né, voltando para Yamato, super forte, filho de Kaido, unstoppable pra caralho. Porque Yamato teve acesso ao diário de Oden, né, por isso que quis ser chamado de Oden por conta disso. E o diário de Oden continha aí toda a sua aventura junto com o Barba Branca, junto com o Roger. Então, o tanto que ele mostrou naquele diário, eu acredito que muita gente ia aí querer também fazer o mesmo que Yamato e ser um Oden da vida, porque queria viver essas mesmas aventuras. É um diário cheio de histórias, cheio de experiências muito interessantes. Então, o Yamato quis ver o mundo também por conta disso, né? Ele foi extremamente influenciado a querer ver o mundo além de Wano. E Kaido, obviamente, não deixou, chegou a aprisionar seu próprio filho, sendo que ele acabou também aprendendo muitas coisas com os samurais que a gente tem na história também, que nós temos mais coisas por aí, né? Com esses samurais, enfim. Então, Yamato é um personagem extremamente rico e interessante para a história de Wano. Bom, esses são meio que os personagens que são apresentados aqui, que são mais importantes, né? Não tô tirando a importância dos outros personagens, obviamente, mas esses aqui são os que são bem marcantes dentro do arco de Wano, né? Obviamente, nós temos a irmã do Momoa aparecendo, que também é uma personagem extremamente interessante, mas o Wano eu sinto que ele trouxe uma carga histórica para One Piece muito grande. Ele tem muitas revelações em relação ao que a gente está indo de encontro, né? Que é essa busca pelo One Piece, que no caso está em Laugh Tale. A gente tem aí mostrando um pouco de como que foi a chegada do Roger a Laugh Tale e por que tem esse nome de Laugh Tale, né? A gente aqui descobre o porquê através do diário de Oden. Então eu achei muito legal quando estava mostrando ali toda essa saga de Oden com o Roger, com a Branca, principalmente com o Roger, né? Porque estava em busca do tesouro
que até então não era One Piece, de fato, era um tesouro. Então, não, na verdade já era One Piece. Enfim, então eu achei muito legal e foi meio mágico, inclusive, quando eu tava mostrando os trechos do diário de Oden, né, que a gente tava ali acompanhando tudo, a saga dele, a aventura dele. Eu achei muito empolgante assistir aquilo ali. Inclusive, era uma coisa que a gente tava até brincando. Tinha episódio que eu não via passar de tão rápido que parecia, sabe? Isso, inclusive, é uma coisa que tá acontecendo em Egghead também. Os episódios estão passando muito rápido pra mim, sendo que eles continuam com a mesma quantidade de tempo, mas eles estão passando muito rápido. E o ano aconteceu muito isso. Porém, sempre tem que ter um porém. Isso aconteceu muito na primeira metade. Eu confesso que quando começou... vamos lá, né? Eu começar a problematizar aqui a estrutura de One Piece. Eu sei muito bem que quando estava saindo o país de Wano, a gente teve aí o problema de Covid, né? Essa coisa toda. A gente teve aí um atraso para poder sair coisa e tudo mais. E como que é essa relação do anime com o mangá, né, de acompanhar ali o mangá. Então, assim, a gente sabe bem o tanto que às vezes é necessário esticar certas coisas no anime para dar tempo de sair o mangá. Então, assim, a gente entende e sabe como que funciona. Só que é complicado quando você está fazendo uma maratona ter o tanto de flashback que tem. Esse lance todo do flashback, ele funciona no semanal. Inclusive, One Piece, ele é um anime que foi feito para sair semanalmente. Você está assistindo depois de ter lançado tudo? Que pena! Assistisse desde o início, entendeu? Que é o meu caso. Eu tô fazendo maratonas de One Piece. Então, acaba sendo uma coisa um tanto cansativa. Porém, por mais que eu esteja fazendo maratona e eu esteja falando isso, tinha uma galera que estava comentando comigo quando estava acompanhando que também ficava chateado quando isso acontecia no semanal. Porque você imagina ficar uma semana esperando o episódio, né, um episódio novo do seu anime favorito, e aí quando chega na hora, metade do episódio é recap, ou metade do episódio é uma luta, ou metade do episódio é um flashback. Então, assim, pra gente fazendo maratona, é diferente, né? Então a gente tem que ter esse entendimento do cenário da época que estava passando esses episódios. Porém, a gente vê por outro lado da galera que estava acompanhando o semanal que também vai reclamar disso. Então aí é um problema, às vezes, que eu sinto que a Toei tem um pouco, sabe? Enfim, esse lance todo de ter essas esticadas e ter essas enchidas de linguiça é algo que me dá uma certa gastura em relação ao One Piece. Enfim, mas é uma coisa que eu vejo muita gente reclamar também, não sou só eu não sou a única que reclama. E ainda falando sobre essa enrolação toda, aqui em Wano, eu senti que a gente teve diversas lutas, né? A gente já tá aí chegando mais da metade pro final. A gente tem as diversas lutas, né? Quando começam os confrontos ali, confronto com o Kaido. Inclusive, a gente teve a aliança aí da Big Mom com o Kaido, que eu achei bem interessante e mostrou mais a relação dos dois. O que eu acho muito legal, a relação dos dois, e principalmente o quanto que a Big... Ai, vai eu enaltecer Big Mom de novo. É porque eu gosto muito dessa mulher, gente. Pra mim, a Big Mom tem uma história incrível, ela é incrível. Pra mim, Big Mom rainha, entendeu? Quando a gente tem a aliança dos dois aí sendo anunciada, e quando o Kaido resolve começar a fazer seus movimentos e começa a estourar várias das lutas aqui, né? A gente sabe muito bem que as lutas em One Piece são longas. São bem longas. São muito longas. Às vezes longas até demais. Muitas. Nossa, teve tanto personagem que tava fazendo hora extra. Mas tanto personagem fazendo hora extra que, olha, eu fiquei bem cansada. Eu acho que depois de Dressrosa, eu não sei se eu vou achar alguma coisa tão arrastada quanto a Dressrosa. Porém, aqui em Wano, tinha muito personagem fazendo hora extra. A gente ficou brincando. Nossa, o Queen tá fazendo hora extra. O cara que tava lutando contra o Frank lá tá fazendo hora extra. E,
Nossa, foi tão irritante. Tinha tanta hora extra em um ano, mas tanta hora extra. E outra coisa, uma coisa que me incomodou bastante foi o timing de corte das lutas. Ai, tipo, não é como se você tivesse a conclusão de uma parte da luta pra poder partir para poder mostrar a outra, sabe? Meio que cortava meio um tanto no meio. Enfim, pra mim a parte de luta é uma parte que tá pegando bastante em One Piece. Eu achei bem arrastado, assim. Muito personagem fazendo hora extra, que não tinha necessidade, que podia mostrar alguém que fosse talvez mais interessante, lutas mais interessantes. Eu sinto que tinham lutas que poderiam ter sido mostradas mais, outras menos. O Queen, pra mim, foi o personagem que mais fez hora extra. O Apu também. Nossa, o Apu. Gente, esse desgrama de personagem, ele não sumia nunca. Quando a gente achava que a gente não ia ver mais ele voltava pra poder encher o saco. Que personagem irritante. Mas é aquele negócio, né? Quando o personagem é muito irritante, assim, é porque o personagem, ele foi bem escrito, ele foi bem feito. Então, palmas para o Oda que fez um personagem tão bem construído, assim, a ponto da gente ficar irritadíssimo com ele. Não só ele, a gente tem muitos personagens que são assim, que são, obviamente, fruto da genialidade do Oda, né? Oda gênio. Então, cara, é muito louco você pensar que aquele personagem que te irrita tanto é porque ele foi bem feito. Então, assim, a Pooh, nossa, irritante, irritante. Teve uma outra luta que eu achei ela bem assim, foi a luta do Raizo, né, que é o nosso ninja bainha, né? Eu acho ele muito bom, eu acho os poderes dele muito interessantes, mas a luta dele foi uma luta muito esquisita, não foi uma luta legal, sabe? Não. Luta que eu gostei muito. Luta que eu gostei muito. Kid e Law contra a Big Mom. Eu gostei muito daquela luta. O Kid, é porque assim, eu gosto muito do Law. E eu aprendi a gostar um pouco mais do Kid aqui em Wano. E ver a relação dos dois foi extremamente engraçado. Deixou a luta um pouco mais leve. Que o Law e o Kid ali não se bicam, né? Então, eu achei muito legal essa relação dos dois. E eu gostei de ter visto isso daí, sabe? Eu gostei bastante de ter visto a luta de Law e Kid contra a Big Mom. E aí, a gente tá passando pelas lutas, óbvio que eu não podia deixar de falar do ápice de Wano, que é o Gear 5, que pra mim foi a coisa mais legal do arco inteiro. Gente, quando mostrou e contou a história da fruta do Luffy, eu fiquei, caraca, isso faz muito sentido. Nossa, eu achei incrível. Eu adorei o Gear 5. Eu achei divertido. Eu achei que foi muito bem construído para o Luffy. Eu acho que o Luffy fez sentido a partir do momento que o Oda me contou qual era a fruta dele. E eu achei muito legal que a conexão que a gente tem, que a gente teve ali na história. Porque antes de falar sobre a fruta do Luffy, né? A gente tem uma parte em que da luta do Jinbe, né? Contra quem o Jinbe estava lutando. Não me recordo o nome do personagem. Que eles estavam falando a respeito do deus da libertação, do deus né, dos povos livres. E porque o Jinbe tem a marca, né, no peito, assim, dos libertos, porque o Jinbe foi escravo. E aí conta a história que o cara tava puto porque ele queria pegar o Shanks, porque o Shanks roubou a fruta dele e tudo mais. E aí a gente, porra, mas era só uma fruta. Não, não é apenas uma fruta, é a fruta. Por quê? O conceito de fruta de deuses já foi, né, mostrado em One Piece, obviamente, né? Inclusive, a gente tem a fruta do Buda na marinha, né? E quando nos é apresentada a forma desperta da fruta do Luffy e a gente descobre que não é apenas uma fruta de borracha, cara, eu achei tão legal e tudo que junta, tudo que conecta ali, sabe? Nossa, eu achei incrível a forma, todo o jeito que foi feita a animação, sabe? O pessoal tava falando comigo que a fruta, né, despertada, o Nika, o deus Nika, né, quando o Luffy
se transforma no Joy Boy, foi inspirado nos cartoons americanos dos anos 50, né? 50, 60. E eu achei que tem tanto a ver, cai tanto como uma luva no Luffy, sabe? O Luffy foi sendo construído esse tempo inteiro como um personagem super pra cima, super divertido, super livre. E a gente ter ele com a fruta despertada no Gear 5, no Joy Boy, cara, pra mim aquilo ali foi um deleite ter visto aquilo. E é muito louco que eu lembro que na época que saiu o Gear 5, eu sabia do visual. Eu já tinha visto o visual. Mas eu confesso que eu não tive spoiler. E ter assistido aquilo ali sem ter nenhum tipo de spoiler foi muito legal. Muito legal de verdade. Então eu fico muito feliz por não ter pego nenhum spoiler em relação à fruta do Luffy, em relação a como que ela é, como, enfim. Eu fico muito feliz de fato por não ter tido spoiler disso. Porque a gente sabe como que as pessoas são, todo mundo quer conversar a respeito e solta um spoiler aqui, solta um spoiler ali. Inclusive, os meus moderadores na Twitch, eles são uns anjos, porque eles não deixam passar nada. Anjos do demônio, depende se você estiver sendo banido da live com spoiler. Mas, nossa, eu adorei a aparição do Gear 5 e toda a construção pra ele aparecer, enfim, achei incrível, Oda gênio. E então aí a gente teve todos esses acontecimentos e a gente chega à parte final de Wano, que é muita história, mas tem muita história no final de Wano. E eu confesso que eu tô pra reassistir o final de Wano. E é o que eu falei até no início de Egghead com a galera. Eu vou precisar de um caderninho, porque agora o bagulho tá ficando louco, sabe? Tá acontecendo tanta coisa. E o final de Wano já mostrou que o tanto de informação que a gente iria ter pra frente, né? Porque nós temos um dos poneglyphs de rota ali em Wano, né? E mostra também que Wano, ela foi submersa, que a gente tem muita coisa debaixo de água, e que isso faz parte do século perdido, que é uma coisa, eu já falei em outros diários de One Piece, isso é uma coisa que me pega pra caramba, eu sou louca pra saber o que raio de século perdido é esse, o que tem nesse século perdido, entendeu? Então eu sou uma pessoa com muita vontade de saber mais a respeito desse negócio. Então, assim, o ano foi incrível. Por mais que eu ache que teve coisas arrastadas, né? Mas a gente tem que levar muito em consideração a época que estava sendo lançado o arco, né? A todos esses episódios, a época de lançamento, o que estava acontecendo na época para poder as coisas serem tão arrastadas. Mas, assim, Dressrosa não estava tendo nada na época e era arrastada do mesmo jeito. Então, não vou passar tanto pano assim, não. Não passarei tanto pano. Porém, entendível, assim, né? Entendível. Então é isso. Obviamente que esse episódio ia ficar gigantesco para poder fazer jus a esse arco gigantesco que a gente tem em mãos, né? O ano, de fato, ele é um arco que é muito rico em muita coisa, principalmente história. A gente tem muitas revelações acerca do universo inteiro ali de One Piece. Então, que arco bom! Que arco bom! Juliara, se tornou seu arco favorito? Não. Não se tornou meu arco favorito. Ele é um dos, talvez em segundo lugar, porque o meu arco favorito até agora tá sendo Holy Cake. Holy Cake, pra mim, é um espetáculo visual pra mim. Inclusive eu falei que eu ia falar da animação, né, de Wano. E caraca, que negócio lindo! Cinema demais, cinema demais, cinema demais esse arco, tudo muito lindo. Eu gostei muito das escolhas artísticas que foram aplicadas nesse arco de Wano. Tava tudo muito bonito e o traçado diferente que foi utilizado aqui, as animações, a troca de animador, eu lembro que foi uma coisa que eu reclamei no início. Em certos momentos eu tive uma certa estranheza, que era uma diferença muito esquisita quando eu tava vendo. Porém, quando você vê no conjunto,
Em algumas partes realmente não encaixou muito bem, mas no modo geral é tudo muito bonito. As animações de lutas foram muito fluidas. As lutas principais, inclusive, que a gente tem uma animação diferente, mais filme, vamos dizer assim, porque quando a gente assiste um anime seriado e o anime filme, a gente vê que existe um trabalho maior na animação quando é no filme. E a gente viu que a gente teve esse trabalho em certos trechos de episódios de One Piece, principalmente levando em consideração as lutas, né? As principais lutas. A gente consegue visualizar esse acréscimo de qualidade em certas partes ali. Então, assim, cinema. Muito wallpaper ali, sabe? Muita cena digna de wallpaper. Coisa linda. Muita coisa linda. Muita coisa linda. Muita coisa linda. Eu fiquei encantada com o ano. Tipo, meus olhos, eles ficavam assim, cheios, sabe? De tão bonito que foi o ano. Eu achei o ano belíssimo, 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 belíssimo. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado, né? Eu sei que foi um tanto longo, mas é pra poder combinar aí com o ano, porque o ano a gente sabe que é bem compridão mesmo. Mas, enfim, foi um arco muito bom, muito bom. Com seus, obviamente, com suas ressalvas, mas ainda assim, um arco muito gostoso de assistir. Então é isso, eu espero que você tenha curtido esse episódio. Eu te vejo no próximo. Até lá. Tchau, tchau.